Dificilmente a gente vai achar milhares de excelentes negócios a bons preços na bolsa. O que a gente diz muito sobre diversificação, né, é que as pessoas tendem a adicionar uma complexidade, ou, por exemplo, tem lá para investir R$ 200 e dividem lá em 10 ações. Eu, particularmente, acho que a pessoa dessa maneira não chega a lugar nenhum. Uma perguntinha aqui, depois, se vocês quiserem, a gente vai pegando. Pergunta do Investindo no Futuro. Geralmente, quando acontece uma fusão de empresas, o dividendo diminui e as datas com frequências de distribuição também diminuem. Ou seja, a fusão aparenta ser péssimo para dividendos. Qual a visão de vocês? Olha, eu discordo e eu acho que não tem um padrão, na verdade, né? Existem empresas que, mesmo sem fusão, mudam as suas políticas de dividendo, isso a gente já viu várias vezes, e isso é muito negativo. E quando ocorre uma fusão, não necessariamente significa que essa mudança vai ocorrer. Talvez na sua visão, já que ocorreu a fusão, a empresa vai ficar com um balanço mais alavancado, o caixa dela fica prejudicado de alguma forma. Mas, de novo, não tem regra, né? Muitas fusões acontecem, inclusive, eu não sei o teu nome, por isso que eu não estou falando, mas muitas fusões acontecem com troca de ações, né? E isso acaba não afetando em nada a capacidade de pagamento das empresas. Então, de novo, não tem um padrão, assim como muitas coisas e muitos eventos societários na Bolsa não trazem um padrão positivo ou negativo. Eu tenho ações de uma determinada empresa, ela comprou outra. Isso é bom ou ruim para a empresa? Depende. Eu tenho ações de outra empresa que ela foi comprada por alguém. Isso é bom ou ruim? Depende de um monte de fatores, do preço que vai ser pago na OPA, quem que é o novo controlador, enfim. Então, não tem essa receitinha de bolo para dizer se é bom ou ruim, tá bom? Fabião, pega uma aí. Philips, o Pedro Rosa da Cruz, ele fala, hipoteticamente, se uma empresa se mantiver aportável por 10 anos abaixo dos 6%, deve continuar nela, aportando nela? Pedrão, obrigado pela pergunta, cara. A gente fez um exemplo lá no workshop, a gente utilizou a BB Seguridade, inclusive, para explicar um pouquinho do conceito do JB em cima dela, tá? Olha, Pedro, sendo bem sincero, você não existe um único setor que você possa comprar ações e nem um único setor que vai ter alguma empresa nesses parâmetros. Você tem mais setores na Bolsa de Valores que você pode fazer isso. Hipoteticamente falando, você pode, se você quiser se manter aportando nessa empresa por vários anos, você pode fazer isso. Inclusive, a gente fez o exemplo na BB Seguridade, né? No workshop. Quem não viu, vai lá ver. Vai ver aqui no canal da Ações Garante Futuro, está lá disponível por tempo limitado, tá? Mas lá no JBI, dentro do Jeito Barsi de Investir, a gente fez uma jornada onde você compraria sempre a melhor oportunidade do momento, tá? E isso acabava fazendo com que você diversificasse a carteira, porque a melhor oportunidade do momento não necessariamente se constituía em uma só empresa. Então, você tem uma empresa, por exemplo, vamos lá, você tem uma empresa que está pagando 10% de dividendos, só que o tempo vai passando, ela vai subindo, o valor do dividendo, de repente, vai se mantendo constante, ela está 6% de dividendos, e você tem uma outra empresa, num outro setor, que caiu bastante, mas os resultados continuam sólidos, e ela está, sei lá, em 10% de dividendos, dentro do BEST. Vai lá e compra ela. Não faz sentido você ficar comprando a mesma empresa por longos e longos anos, se existem outras oportunidades na Bolsa de Valores. E é isso que a gente ensina no Jeito Barsi de Investir. Se no exemplo do workshop a gente focou em apenas uma empresa para você ver detalhadamente como é que funciona o processo, dentro do JBI a gente navegou entre várias oportunidades, detalhe, hein? Baseado em exemplos reais de mercado, nos piores cenários que o Brasil já viveu, e a gente fala lá do impeachment, né, na parte de 2016. Então foi um cenário, talvez, né, pessoal, muito mais nebuloso do que a gente está vivendo, ou talvez parecido, não sabemos. Mas, enfim, foi um cenário turbulento. Se bem que o Brasil vive em cenários turbulentos também. Mas, enfim, Pedro, respondendo a sua pergunta, não é necessário que você faça isso. Mas você pode fazer, tá? Depende também do nível do seu conhecimento em relação a essa determinada empresa, tá bom? E da meta, né, Fabião? Depende da meta também. Eu me recordo que, assim, em determinados períodos, pessoal, é normal que a bolsa ande de lado.
ali naquele período 2014, 2015, né, quando tudo parecia já estar meio precificado, já não tinha muito para onde ir, né, já estava bem no fundo, a bolsa andou de lado, sei lá, uns 2, 3 anos, e muito provavelmente, eu não me recordo agora, mas provavelmente eu comprei os mesmos papéis. Há não muito tempo também, fiquei 2 anos comprando BB Seguridade, então é normal que a gente passe alguns períodos comprando os mesmos papéis, porque é uma oportunidade de você alcançar a sua meta mais rápido, né? Agora, nada impede que você olhe para outros ativos, caso você veja também que estejam a bons preços, enfim, que caibam, obviamente, na sua capacidade de aporte, né? O que a gente diz muito sobre diversificação, né, é que as pessoas tendem a adicionar uma complexidade, ou, por exemplo, tem lá para investir R$200 e dividem lá em 10 ações, né? Eu, particularmente, acho que a pessoa dessa maneira não chega a lugar nenhum, porque você não acaba vendo resultados em termos de valorização, você acaba pulverizando muito, né? Meio que uma contrapõe a outra, que geralmente é essa a ideia da pessoa, né? Quer dizer, diversificar por falta de conhecimento ou falta de estrutura emocional ou qualquer coisa do tipo. E também não vai ver resultado em termos de dividendo, porque dificilmente vai sair do centavo, né? Lembrando que o dividendo é pago em função da quantidade de ações possuídas. Então, usando o exemplo da minha experiência, né, como o meu pai começou para mim, foram 3 anos só comprando um Tropar. E aí, quando o dividendo já estava um pouquinho mais robusto, fui comprando uma Itaúsa, fui comprando uma Taesa, fui diversificando aos pouquinhos. Hoje eu tenho 16 papéis na carteira. Claro, entre vai e vens, né, não foi linear, já me livrei de muita porcaria, todos nós já cometemos muitos erros também, e querendo enxugar esse número cada vez mais, né, porque acho que quanto mais maturidade a gente ganha na bolsa, pessoal, a gente começa a perceber que, de fato, o que nós consideramos bons negócios são poucos, né, então, dificilmente a gente vai achar milhares de excelentes negócios a bons preços na bolsa, né, então é sempre aquelas cartas marcadas que vocês veem por aqui. E a verdade é que bolsa não é emoção, né? Bolsa é justamente isso. É chato mesmo, ele é óbvio, né? Então, se estiver ficando chato, se estiver ficando óbvio para você, parabéns, você está no caminho certo aí. É aquela velha história, né? A quantidade de diversificação, ou nível de diversificação, ele é correlacionado negativamente com a sua confiança, com o seu grau de confiança. Então, quanto mais você confia, menos você vai diversificar. Se eu gosto de uma determinada empresa e não gosto tanto de outras, por que eu vou comprar na mesma proporção? Eu vou pegar um valor e vou dividir exatamente na mesma proporção entre várias. Você tem que comprar aquilo que você conhece, que você confia, aquilo que, se cair, você vai ter a coragem de aportar mais e aumentar a sua posição, e não simplesmente ter um pouquinho de tudo, porque eu acho que quem tem um pouco de tudo e muito de nada, você acaba tendo praticamente um ETF. Então é mais fácil você estar num fundo de índice do que ficar fazendo esse stock picking, mas para selecionar 30 ações na carteira, exatamente. Perfeito. É isso, muchachos.